Eis a questão. Isso é, gente, consciência alimentar. É você fazer a seleção daquilo que deve entrar, daquilo que não deve entrar dentro do teu organismo. É uma coisa que eu faço há muitos anos, a consciência alimentar. A grande maioria, a imensa maioria das pessoas não tem qualquer tipo de consciência alimentar. Eles são guiados apenas pelo sabor. Se uma comida for saborosa, for gostosa, ela vai entrar. Isso não serve para mim. Absolutamente não. Gente, comida é remédio. Ou melhor, comida pode ser remédio, mas comida também pode ser veneno. Eis a questão. Hipócrates, o grande médico, o maior médico da história da humanidade, eu fiz o juramento dele, o juramento de Hipócrates, quando eu me formei. Um médico que viveu há 2.500 anos atrás, gente, há 500 anos antes de Cristo, é muito tempo. E ele falou naquela época, faça teu alimento o teu remédio. Isso tem uma sabedoria, gente, incrível. E é isso que nós precisamos fazer. Bom dia, saúde! E para você realmente conquistar esse maior bem que existe na vida, que é a saúde, é preciso que você cuide da sua alimentação. A alimentação é um dos pilares fundamentais da saúde. A alimentação é um dos pilares fundamentais. Porque você coloca comida dentro do teu corpo todo dia. Então, se você coloca veneno todo dia no teu corpo, o que é que vai acontecer com você? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não pode deixar a água ficar batendo, não. Mesmo a pedra sendo dura, vamos deixar bater, não. Vamos cuidar, tá? Uma pessoa viciada em comida, que é a maioria é viciada em comida. Não está precisando da comida, está viciado. Eis uma diferença muito grande que a gente tem que fazer quando a gente adquire a consciência alimentar. O que é fome e o que é vício? Há uma diferença. Uma vez, vivi uma experiência muito interessante na época em que as empresas aéreas cortaram aquelas refeições nababescas que tinham nos aviões, mesmo nos voos domésticos. E aí, teve uma época mesmo, naqueles voos mais baratos, eu não vou dizer o nome da empresa aqui, mas aqueles voos mais baratos, foi no começo da década de 2000, foi 2001, 2002, 2003, por aí mais ou menos, em que eu comecei a viajar para dar curso de florais. Eu participava daquele processo ali e teve uma época em que não serviam absolutamente nada, só água. Não serviam nada, nenhum tipo de comida, nada. Depois eles começaram com aquelas barrinhas de cereal, tudinho. Teve uma época em que não se via absolutamente nada, nem aquelas barrinhas de cereal, nem aquelas barrinhas cheias de açúcar, né? E aí eu presenciei uma cena que eu não me esqueci. Até hoje, uma moça desesperada, porque o avião parou e teve que fazer uma escala, e teve um problema técnico, e ficou demorando muito. A mulher estava desesperada, dizia que era fome, que estava passando mal de fome. Desesperada, entendeu? E aí pediu ao comandante, ao chefe lá das comissárias de bordo, das aeromoças, e foram pedir ao comandante para ela dar uma saidinha e comer alguma coisa no aeroporto e voltar para o avião. E não estavam deixando ela fazer isso, porque ela já tinha embarcado. Tá? Mas eu vi o desespero dela. E eu lá tranquilo. Meu Deus, será que eu não posso passar 2, 3 horas sem comer? Mas não, essa criatura não podia passar 2, 3 horas sem comer porque ela está viciada. Como uma pessoa viciada em droga, entendeu? Exatamente isso. É um negócio sério. O vício em comida é algo muito sério. A comida, ela pode ser um remédio, ela pode ser um veneno. Isso é muito perigoso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente come. Porque a grande maioria das pessoas, gente, é viciada. Quando sente o que chama de fome, não é fome, é vício. É insulina alta demais, é resistência à insulina, porque quando a insulina está muito alta, ela provoca muita fome em você, porque a insulina é um hormônio da fome e do engordamento. A insulina engorda demais. É o que mais engorda na face dessa terra. Então, quando você está com a insulina muito alta, o que é que acontece? Você, com essa insulina muito alta, nas alturas, vai ativar o centro da fome, que fica no hipotálamo. Você vai sentir mais fome. Por isso que quanto mais insulina, mais fome. Quanto mais come, mais insulina. Quanto mais insulina, mais fome. E a pessoa se transforma naquele popular boca nervosa, comendo o tempo inteiro. Isso aí, gente, é as portas abertas para tudo que é doença, tudo que não presta, inclusive câncer.
Nós não fomos feitos para comer de manhã. Antigamente, nas épocas muito antigas, no chamado Paleolítico, você tinha as manhãs de jejum sempre. Porque o homem se levantava e ia sair para caçar. E não tinha geladeira para poder guardar comida. Então ele saía para caçar. Ia caçar a comida. Saía de manhã cedo, se acordava com fome, ele bebia água ali no riacho, ia-se embora arrumar comida. Caçar o javali, né? A capivara, né? O bode. Ele ia caçar para comer. Ou então procurar alguma fruta para comer, um abacaxi, uma manga, uma banana que estivesse ali por perto. Ele não tinha como conservar a comida. E aí ele chegava em casa com aquelas comidas e era um banquete. Era um banquete. Só que quando o homem começou a desenvolver a agricultura, e principalmente na era mais moderna, que se come demais, se come muito, e a pior comida que existe é o café da manhã. Gente, o café da manhã tem que ser abolido, por mais prazeroso que ele seja, porque eu não sou guiado pelo prazer. Eu sou guiado pela consciência alimentar. Eu sou guiado pela saúde, não pelo prazer. A gente deve comer não porque é saboroso, não porque dá prazer. A gente deve comer porque faz bem à saúde, porque o nosso corpo precisa de nutrientes para poder sobreviver. A gente precisa comer para nutrir o corpo e não para ter prazer. Isso foi tão deturpado que o comemorar vem de comer. Então, quando você está feliz e alegre, você vai comer, porque aquele prazer, você vai ter prazer. Comida virou prazer e não necessidade. E aí as pessoas vivem uma vida muito sofrida, existe muito sofrimento, muita dor, e aí, naturalmente, a pessoa sente uma atração pelo prazer para aliviar essa dor interna, essa dor psíquica, esse sofrimento atroz, o vazio da alma. E aí, a comida começa a funcionar como um vício mesmo. A pessoa come para compensar todo um emocional ali que está super desgastado, está super dolorido. E a comida vira uma forma de você fugir da realidade. Um escape, assim como qualquer substância em que a pessoa fica viciada, né? Então, a gente tem que comer para viver e não viver para comer, como disse Rosa Maria, muito bem colocado, Rosa Maria. A gente tem que comer para viver e não viver para comer. E a maioria das pessoas vive para comer, e aí vem o excesso de carboidratos, a gordura trans, o glutamato monossódico e outros aditivos químicos que aumentam ainda mais essa vontade de comer. Então, você tem um vício estabelecido. E quando chega alguém, um profissional de saúde, para dizer para você que você tem que comer de 3 em 3 horas, aí é que o bicho pega mesmo. Completamente equivocado isso, tá? Nós fomos fabricados, nosso organismo precisa de jejum todo dia. Essa é a questão básica, fundamental. Nesse processo de horas sem comer, o intestino descansa, o estômago descansa. Um descanso necessário para que as células do intestino possam se recompor, para que você possa fabricar melhor as enzimas para a próxima digestão que está por vir. Então, nosso corpo, ele precisa de tempo sem comer para equilibrar todo o metabolismo. Isso é fisiológico. Nós temos 3 momentos do metabolismo nas 24 horas do dia. Eu já falei isso aqui várias vezes. É o relógio metabólico. Já expliquei isso aqui em muitos vídeos. O primeiro momento qual é? O de comer, que começa às 11 horas da manhã, meio-dia, e vai até 7 horas da noite. São mais ou menos 8 horas, entre 7 e 8 horas. Esse momento é de assimilação, é o momento do metabolismo que o teu corpo está querendo assimilar, está precisando assimilar e está querendo assimilar. Ele está funcionando nesse modo. Assim como a máquina de lavar, ela tem vários modos. Modo secagem, modo enxaguar, modo mexer a roupa, né? Tem vários modos de funcionamento. Nosso corpo também tem. Quando chega 11 horas da manhã, ele entra no modo assimilação. Então, é hora de comer. Meio-dia, hora de comer. Então, vamos comer. Comer. Você vai comer e vai assimilar. O corpo está preocupado só em assimilar. Quando chega às 7 horas da noite, parou isso. Não tem que continuar mais a comer, não. Não se pode comer depois de 7 horas da noite. É um crime que você comete contra a sua fisiologia. Porque nesse momento o corpo já absorveu tudo o que ele precisava e agora ele precisa processar aqueles alimentos. E transformá-los em células novas, proteínas novas. Entende? É o momento, é o modo regeneração, que funciona à noite.
É quando você vai descansar, é quando você vai dormir. Então, você vai dormir para regenerar o corpo, para reformar as células, para regenerar os órgãos. E para isso precisa do que você absorveu durante o tempo em que você estava assimilando. Aqueles nutrientes vão ser usados para isso. Então, esse segundo modo é o modo regeneração. E aí vai até umas 4 da manhã, mais ou menos, que é a hora que você pode acordar. Vai dormir de 8, acorda de 4, 5 horas da manhã. Nesse tempo aí, entre 4 horas da manhã e 11, não é para comer também, porque é o tempo de desintoxicação. É o modo desintoxicar. Vê só, você absorveu durante as primeiras horas, de 11 às 7 da manhã, de 11 da manhã às 7 da noite, você absorveu os alimentos. Junto com os alimentos tem as toxinas que o corpo mesmo fabrica, tudo isso no modo regeneração, e de 4 da manhã até as 11 da manhã, você vai ter um tempo para o organismo eliminar as toxinas. É o tempo de desintoxicação, de 4 às 11. Desintoxicar o corpo. Então, se o corpo está nesse modo de desintoxicação, não deve comer. Porque se você comer às 7 horas da manhã, às 6:30 da manhã, o corpo vai parar de desintoxicar, tá ouvindo? Ele vai parar de eliminar a toxina. E quando o corpo para de eliminar a toxina, o que acontece? Vai acumular. Dia após dia. Você prejudicou uma função do metabolismo, que é de eliminação. Porque se o corpo está preocupado ali com o alimento que está entrando no tubo digestivo, ele vai pegar metade do esforço dele, que era para eliminar, e vai colocar para assimilar na hora errada, que era para ser às 11 horas da manhã. Compreendeu isso? Então não se deve comer café da manhã. O café da manhã é um prato vazio. O café da manhã é água. Você deve tomar água a manhã toda para ajudar a desintoxicar. Deve fazer atividade física para ajudar a desintoxicar. Embora, se você está viciadinho, meu amigo, como você está, como eu estava, quando tinha 126 quilos, você não pode fazer exercício físico em jejum ainda. Você precisa primeiro fazer o jejum intermitente durante 6 meses, no mínimo, para depois começar a fazer atividade física em jejum, como eu faço, tranquilamente. Sentindo-me ótimo. Sentindo-me maravilhosamente bem, claro. Porque nós fomos feitos para isso. Nossa fisiologia foi feita para isso. O homem foi fabricado para poder sair de manhã sem comer nada e ir caçar o animal para poder sobreviver. E pescar para sobreviver. E buscar uma fruta para sobreviver. Subir num pé de árvore para poder sobreviver. Então, nós criamos seres obesos, mórbidos, que vivem uma vida muito mal, cheio de depressão, cheio de doença e morrem com demência. É esse o nosso mundo de hoje, gente. Está tudo troncho, está tudo deteriorado. É um mundo deteriorado. E a saúde das pessoas também. Consciência de que nós devemos cuidar da alimentação e consciência dos 3 modos do metabolismo. Eu nem penso em comida de manhã. Eu nem penso nisso. E fico cheio de energia. Muito, muito cheio de energia. É justamente o momento que eu tenho mais energia no dia. É pela manhã, enquanto eu estou de jejum. Agora, só que você precisa fazer isso com calma. Vai devagarzinho. Se você toma café de 6 horas da manhã, começa a tomar de 7. Aí vai se acostumando, depois de 8. Aí depois de 9. Aí depois de 10. Aí vai botando para frente. E o teu corpo vai se acostumando a voltar ao que é natural para ele. Não se pode comer depois das 7 horas da noite, porque às 7 horas da noite começa o modo, lembra? O modo regeneração. E se o corpo está ligado no modo regeneração, não é para estar entrando comida mais, pelo amor de Deus. As enzimas são outras, não é para estar cuidando mais de comida que está entrando. É para regenerar o corpo. Aí, se você come às 10 horas da noite, um jantar para ir dormir, o teu corpo não regenera como deveria e você não vai recuperar suas células e seus órgãos, seu sono não vai ser reparador e você vai ficar roncando bem muito. O ronco, aí dizem que o ronco é que causa, não é o ronco que causa o problema. É isso tudo que eu estou falando aqui que causa o problema. Ok? Bem, gente, era essa mensagem que eu tinha para vocês hoje. Que Deus abençoe vocês todos que estão aqui me assistindo. Que vocês tenham um dia abençoado. Vamos cuidar da saúde hoje, durante o dia. É isso que nós precisamos fazer todo santo dia. Dormindo bem, praticando atividade física. Eu não vou fazer agora, mas 4 horas da tarde eu vou fazer. Hoje eu não vou poder fazer de manhã, porque eu tenho um compromisso, mas todo dia tem que estar na labuta, caminhando e fazendo a malhação, porque senão a saúde vai embora. A saúde é o bem mais precioso que nós temos na vida. Sem ela, nada tem valor. A saúde que está junto com a espiritualidade. Ok? Muito
Obrigado pela presença de vocês, sempre aqui nesse canal maravilhoso. Gente, eu peço a vocês, se você está olhando essa telinha aqui, embaixo tem escrito inscrever-se vermelho, porque você não está inscrito no canal. Olha agora, veja. E se inscreve no canal, não custa nada para você também. Compartilha esse vídeo com 2 pessoas que você gosta. Com 2 pessoas que você ame, porque esse vídeo é muito importante. E também coloca o teu comentário aqui. Você ainda toma café da manhã? Você ainda acredita que o café da manhã é a principal refeição do dia? Essa balela que disseram aí por aí para você? Ainda acredita? Coloca aqui que a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Um beijo no coração. Que Deus abençoe vocês todos, minha gente.